Olá pessoal, aqui Marcelo Pimentel, tudo bem? Esse vídeo é curto, está sendo gravado no dia 23 de maio de 2023. Antes de continuar, eu peço que se inscreva no canal, dê o seu like, acione a notificação, critique, debata e, claro, se puder, colabore com este trabalho. As formas de apoio estão na descrição dos vídeos e nos dados que vão aparecendo aí embaixo. Aqui você verá apenas fatos e uma análise objetiva e pessoal sobre esses fatos. O Brasil soube há alguns dias que um tenente-coronel na ativa do Exército foi alvo de prisão preventiva por supostas fraudes em cartões de vacina próprios e do presidente da República, um capitão do Exército de quem era ajudante de ordens. O Brasil, infelizmente, foi um dos recordistas mundiais de mortos por Covid-19, tanto em números relativos quanto absolutos, quando era governado por 2 oficiais do Exército, presidente e vice, e tinha como ministro da Saúde um general do Exército na ativa e como ministro da Casa Civil, coordenador do enfrentamento governamental à Covid-19, outro general do Exército na ativa. O Brasil assistiu à montagem do orçamento secreto, considerado o maior esquema de obtenção de apoio político do Congresso Nacional, e evidência de relação no mínimo pouco republicana entre Executivo e Legislativo. O orçamento secreto foi idealizado, concebido e operado por generais do Exército até na ativa. O Brasil assistiu a general do Exército na ativa ser porta-voz de um capitão-presidente notório desde a época em que ele estava na ativa do Exército, por faltar a verdade, pela deslealdade, pela grosseria em sua expressão e em suas atitudes, e pelo preconceito social de diversas espécies. O Brasil viu milhares de generais, coronéis, majores, capitães, tenentes e praças, na ativa e na reserva, ocuparem cabeça, tronco, membros, entranhas e alma da máquina governamental do Estado nos 3 poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Aliás, muitos ainda estão ocupando esses espaços de poder. Eu vou mostrar, a partir de um exemplo apenas, e são muitos, a relação orgânica, funcional e pessoal da maioria dos generais do alto comando do Exército dos últimos 5 anos com o governo Bolsonaro Mourão. E vou fazer essa abordagem baseado em apenas um aspecto de natureza prática, empírica, muito evidente para quem não se limita às superfícies narradas. Perceber as coisas como são, sem as sombras distorcidas que se projetam no fundo da caverna, é condição essencial para entender e conhecer os objetos e os fenômenos que se observa. E só se constroem futuros possíveis e necessários quando se reconhecem os fenômenos socio-históricos que determinam as conjunturas e constroem ou modificam as estruturas. E principalmente quando se identificam aqueles que lhes deram causa e os operam. A nomeação de generais na ativa para cargos no governo será o foco deste vídeo. Sua dinâmica, seu significado e seus efeitos demonstram a relação orgânica, funcional e pessoal do alto comando com o governo Bolsonaro-Mourão. Orgânica, porque os nomeados pertencem aos quadros efetivos do Exército na ativa. Funcional, porque os nomeados exercem atribuições em prol dos interesses ou visões ideológicas do grupo que promoveu a nomeação e deles próprios. Pessoal, porque a nomeação se deve essencial e primordialmente, senão exclusivamente, a relações de amizade, construídas desde os anos 70 e 80, quando nomeantes e nomeados eram companheiros na Academia Militar das Agulhas Negras. Em primeiro lugar, devemos partir de 4 premissas, que apesar de muito simples e de facílima percepção, parece que têm sido esquecidas por muitos analistas de conjunturas e estruturas, até os mais experientes e intelectualizados. Premissa 1. Participar de um governo em cargo de confiança
seja em função política, seja em função administrativa, é um ato voluntário de causa, natureza e efeito políticos. Depende da vontade de quem convida e da vontade de quem aceita o convite. Depende, portanto, de duas vontades em princípio. Ou seja, ninguém, militar ou civil, na ativa ou na reserva, efetivo ou aposentado, é obrigado a aceitar convite para ser nomeado a um cargo de confiança em qualquer governo, ou a se candidatar a um cargo eletivo para qualquer mandato. Premissa 2. O alto comando do Exército é o órgão consultivo do comandante do Exército. É integrado por cerca de 15 generais de Exército, o último posto da carreira de general. Essa estrutura formal e ativa, que se reúne presencialmente ao menos 6 vezes ao ano, é composta pelos 7 comandantes militares de área: Sul, Sudeste, Leste, Nordeste, Norte, Amazônia e Oeste, ou seja, a Força Terrestre. E pelos 8 chefes dos órgãos de direção setorial e geral do Exército, que formulam e executam as políticas institucionais: Estado-Maior do Exército, Departamento-Geral do Pessoal, Comando de Operações Terrestres, Comando Logístico, Departamento de Engenharia e Construção, Departamento de Ciência e Tecnologia, Departamento de Educação e Cultura e Secretaria de Economia e Finanças. Permanecendo no posto de general de Exército por cerca de 4 anos, cada integrante do alto comando exerce 2 anos de comando militar de área e 2 anos de chefia de órgão de direção setorial ou geral em Brasília. Ou seja, são os generais do alto comando do Exército que comandam e implementam as políticas do Exército como instituição e força terrestre, que comandam as tropas do Exército e a própria instituição em seu mais alto nível. São os que dão as ordens, em palavras oralizadas ou escritas, e os exemplos, suas condutas e seus atos. Premissa 3. Todos os militares na ativa estão sujeitos à ação de comando do comandante do Exército, independentemente de ocuparem ou não cargos militares. Premissa 4. Desde julho de 2016, logo após o até então vice-presidente Temer assumir o cargo de presidente, foi delegada competência do presidente da República aos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para autorizar todo e qualquer oficial a ser nomeado ou admitido em cargo, emprego ou função pública temporária, não eletiva, inclusive da administração indireta. Ou seja, o decreto número 8.798, de 4 de julho de 2016, estabeleceu o que sempre fora a norma, interrompida em 2015 pelo então ministro da Defesa, Jacques Wagner, que em setembro daquele ano havia revogado essa e outras delegações de competência da Presidente da República aos comandantes de força. À época, divulgou-se que os 3 comandantes de força haviam ficado tão contrariados com o ministro Jacques Wagner a ponto de a própria presidente Dilma, que havia dissolvido o GSI meses antes, ter providenciado sua substituição por Aldo Rebelo, um político muito mais alinhado e até certo ponto controlado pelos comandantes de força. O decreto 8.798, que ainda está em vigor, foi publicado quando era ministro da Defesa o senhor Raul Jungmann, hoje membro do IRI, Instituto para a Transformação das Relações entre Estado e Empresa, entidade doadora para campanhas eleitorais. Quando era secretário executivo do Ministério da Defesa o general Silva e Luna, da turma de engenharia AMAN 72. E depois, em 2018, ele próprio ministro da Defesa. E de 19 a 22, presidente de Itaipu e de Petrobras. Quando era comandante do Exército, o general Vilas Boas, da turma de infantaria AMAN 73. Depois, ocupante de cargo de confiança no GSI, de 2019 a 22. Quando era ministro-chefe do GSI, o general Etchegoyen, da turma de cavalaria AMAN 74.
que deixara a chefia do Estado-Maior do Exército, o segundo cargo mais importante na estrutura organizacional do comando do Exército, ainda na ativa, para ocupar o cargo político no governo Temer. E a partir daí, centralizar no próprio GSI, o Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIN, e várias atribuições que eram até então de outros ministérios, como política cibernética, aeroespacial, nuclear e temas políticos relacionados a garimpo, terras indígenas e infraestrutura. O general Etchegóin também integra o IRI como conselheiro. Muito bem, temos, portanto, 4 premissas bem definidas para começar a apresentar em apenas um de muitos outros exemplos a caracterização da relação orgânica, funcional e pessoal do alto comando do Exército, de parte majoritária de seus generais, com o governo que se encerrou há menos de 6 meses. Como a gente viu nas premissas, participar de um governo é um ato político voluntário. Ocorre que, em se tratando de militares na ativa, por força do decreto número 8978 de 16, a vontade do convidado somente se junta com a vontade de quem convida para produzir a nomeação, pela ação necessária, indispensável e formal de uma terceira vontade, condição sem a qual ou a nomeação não se dá, ou se dá contra o parecer e a vontade de uma autoridade institucional, o comandante da força a que pertence o militar da ativa convidado. Assim, o próprio ato de consultar um militar da ativa para um cargo fora da força passa necessariamente pela cadeia de comando, numa tramitação comum, normatizada e lógica. Vejamos o caso, por exemplo, do general Pazuello, da turma de Intendência AMAN 84. Aqui tem 4 generais no alto comando desde 2021. Em 2020, o general Pazuello ocupava o cargo militar previsto em lei de comandante da 12ª Região Militar, sediada em Manaus e responsável por aspectos logísticos e administrativos das tropas do Exército desdobradas nos estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. O general Pazuello era sucessivamente subordinado ao comandante militar da Amazônia, o general Teófilo, da turma de artilharia AMAN 82, e ao comandante do Exército, o general Leal Pujol, da turma de cavalaria AMAN 77. Considerando que tenha sido o presidente da República quem teve a ideia de convidar o general Pazuello para o cargo de secretário executivo do ministro da Saúde, assim que o Dr. Nelson Teich havia assumido o ministério, a consulta da vontade do general Pazuello deveria passar sucessivamente por um caminho próprio, sob pena de, não seguindo esse trâmite, se estar infringindo e desbordando a cadeia funcional de comando, baseada nos preceitos da hierarquia e disciplina, fundamentos constitucionais da organização do Exército Brasileiro. 1. O presidente da República, o capitão Bolsonaro, que obviamente, por estar 30 anos afastado do serviço ativo do Exército, não conhecia o trabalho profissional do general Pazuello. 2. Ministro-chefe da Casa Civil, general ainda na ativa Braga Neto, que conhecia o trabalho do general Pazuello no Exército. 3. Ministro da Defesa, general Fernando, da turma de infantaria AMAN 76, que conhecia o trabalho do general Pazuello no Exército. 4. Comandante do Exército, general Leal Pujol, turma de cavalaria AMAN 77, que conhecia o trabalho do general Pazuello no Exército. 5. Comandante militar da Amazônia, general Teófilo, que também conhecia o trabalho do general Pazuello no Exército. 6. O convidado, o general Pazuello, que, aspas, mal sabia o que era o SUS, fecho as aspas. Não é difícil imaginar que a autorização ou a não autorização formal do comandante do Exército para a nomeação do general Pazuello seria submetida à apreciação e consulta
aos generais do próprio alto comando. Afinal, haveremos de convir, tratava-se de um cargo incomum, extraordinário e supostamente impróprio para um general na ativa de intendência que sequer era da área de saúde. Também não é difícil imaginar que tal decisão seria tomada após o comandante do Exército consultar o comandante do general Pazuello, o comandante militar da Amazônia, e o próprio general Pazuello. Supondo que todos esses, general Pazuello, general Teófilo, generais do alto comando, ministro da Defesa e seus assessores, estivessem de acordo com a nomeação do general na ativa, parece evidente, uma vez que houve a nomeação, que o comando do Exército disse formalmente ao presidente da República que autorizava aquela nomeação. Afinal, se não a tivesse autorizado e o presidente nomeasse o general Pazuello mesmo assim, o que estaria formalmente dentro da lei, seria no mínimo constrangedor, desmoralizante e humilhante para a própria instituição que um parecer de seu comandante, ouvido o alto comando, fosse simplesmente ignorado. Considerando que o presidente e o comandante do Exército são da mesma turma de Amã, não é difícil imaginar que uma discordância do comandante sobre aquela nomeação seria, em foros até íntimos, perfeitamente acatada e compreendida pelo presidente. Não se podendo esquecer que centenas de generais e coronéis seus contemporâneos, e até mais antigos, eram os principais assessores e ministros no governo de militares. Finalmente, caso a nomeação não tivesse sido autorizada pelo comando, e mesmo assim o general Pazuello fosse nomeado pelo presidente, à revelia do parecer do comando do Exército, isso constaria dos devidos documentos, que necessariamente tramitaram esse tema na administração pública. Portanto, diante dessa explicação detalhada e dos fatos a ela vinculados, não é difícil concluir que o general Pazuello exerceu o cargo de secretário executivo do Ministério da Saúde e depois o de ministro da Saúde, porque o alto comando do Exército assim o quis. Você, que me assiste aqui pela primeira vez, ou que já me acompanha há algum tempo, considera que a imagem do Exército, nesse caso específico, típico de tantos outros, estaria sendo atrelada à imagem do governo em sua ação política de controle da pandemia? Considerando que você responda sim, acha que isso é recomendável e sensato? A relação do comando do Exército com o governo de militares do Exército se materializa, nesse caso, organicamente. Afinal, todos os envolvidos são oficiais do Exército formados na AMAN, à mesma época, dos anos 70 e a primeira parte dos anos 80. Quase todos do alto comando do Exército. Funcionalmente, afinal, a nomeação atendeu os interesses dos envolvidos, em especial ao do general Pazuello, que se lançou candidato e venceu a eleição usando o cargo de ministro da Saúde e a designação hierárquica como argumentos de campanha. E pessoalmente, afinal, a nomeação somente se deu pelas relações pessoais de amizade entre todos os envolvidos. Essa mesma dinâmica se deu com outros 3 generais e com diversos militares na ativa das 3 forças. Caso 2. Em janeiro de 19, o general Rego Barros, da turma de cavalaria AMAN 81, a mesma turma de AMAN do atual comandante do Exército, o general Tomás, que chegava ao alto comando no final daquele ano, saiu do cargo de porta-voz do comando do Exército, que exerceu de 2015 a 2019, imediatamente para o cargo de porta-voz do presidente da República. Exatamente, aquele capitão notório por faltar à verdade nos anos 80. Era o general Rego Barros, na ativa, reprodutor do pensamento político do presidente da República? Foi o alto comando do Exército que juntou a vontade do general Rego Barros com a vontade, presume-se, do capitão Bolsonaro. Caso 3.
Em junho de 2019, o general Ramos, da turma de infantaria AMAN 79, no alto comando desde 2018, saiu do posto de comandante militar do Sudeste, em São Paulo, para assumir, imediatamente, um dos cargos mais políticos do governo, o de ministro da Secretaria de Governo, o negociador com o parlamento para respaldar, politicamente, as pautas do governo no Congresso. Foi a Segov, repleta de generais e coronéis, que idealizou e operacionalizou o denominado orçamento secreto. Era o general Ramos, na ativa, o negociador político do governo com o parlamento. Foi o alto comando do Exército que juntou a vontade do general Ramos com a vontade, presume-se, do capitão Bolsonaro. Caso 4. Em março de 2020, o general Braga Neto, no alto comando desde 2017, saiu do cargo de chefe do Estado-Maior do Exército, o mais importante depois do cargo de comandante, para assumir imediatamente um dos cargos mais políticos do governo, o de ministro-chefe da Casa Civil, o responsável por centralizar e coordenar as políticas governamentais dos diversos ministérios e, no caso específico de 2020 e 2021, gerenciar o gabinete de crise contra a pandemia Covid-19. Também é o responsável por propor e nomear milhares de militares para cargos na administração direta e indireta. Era o general Braga Neto, nomeado ainda na ativa, o responsável pelo enfrentamento à pandemia e pelas políticas governamentais? Foi o alto comando do Exército que juntou a vontade do general Braga Neto com a vontade, presume-se, do capitão Bolsonaro. O caso do general Pazuello já foi bastante explorado aqui neste vídeo. Foi ele, na ativa, o responsável principal e direto pela execução da política pública que fez do Brasil um dos recordistas mundiais de mortos por Covid-19. Foi o alto comando do Exército que juntou a vontade do general Pazuello com a vontade, presume-se, do capitão Bolsonaro. O general Pazuello, que não foi punido em 2021 por ter, na ativa e subordinado ao comandante do Exército, subido num palanque político do presidente da República, foi eleito deputado federal em 2022 pelo estado do Rio de Janeiro. Usou a sua designação hierárquica como nome na urna. O alto comando do Exército tem alguma responsabilidade pela eleição do general Pazuello? Seria ele eleito se não tivesse sido ministro da Saúde? O Rio de Janeiro é a maior guarnição militar do Brasil. Bom, os fatos são esses. O juízo sobre esses fatos é seu. Pessoal, é isso. As opiniões e pensamentos aqui expressados estão amparados pela Lei 7.524 e todos se relacionam exclusivamente a ações de natureza política, ideológica, filosófica e de interesse público das pessoas e dos fatos que citei, e de minhas próprias visões de natureza política, ideológica, filosófica e de interesse público. Não há aqui, e em nenhuma de minhas manifestações, desconsideração a superiores hierárquicos ou a outros militares. Muito pelo contrário. Move-me a contrariedade intelectual e ética com a atual versão do protagonismo político de cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, que considero anacrônica, anti-histórica, imprópria, insensata, indevida e às vezes expressada de forma ilegal. Este fenômeno tem atores. Aqui foram apresentados alguns deles. Peço mais uma vez então que se inscreva no canal, acione a notificação, compartilhe esse vídeo, critique, debata e, se puder, apoie esse trabalho de interesse público e acadêmico. Afinal, o Exército é tão importante e, para mim, tão caro que não pode, em nenhuma hipótese, ser instrumentalizado para fins político-eleitorais, nem por civis, nem por militares. Um abraço e até a próxima.
Tchau.